Olá, povo, olá vocês que estão aí ainda de férias, ou voltando de férias, ou sei lá, estão aí estudando, estão escutando a gente, estão se preparando para o Enem. Tem o pessoal que passou, a gente, de verdade, professores, esse ano ninguém teve férias, né, Edvan? Você já viu assim, porque um lugar assim, a professora Denise também, né, assim, enquanto um curso estava em férias, o outro estava voltando ao trabalho, e aí foi, né? Então a gente está, na verdade, passeando de sala de aula em sala de aula, só. É isso, tirou as férias com os... É isso? O pessoal do Estado, né? O pessoal do Estado também tendo tá aula. Pagando, tá devolvendo até mais um tempinho, até antes de fevereiro, eu acho. Eu perdi a esposa nessa história, mas tudo bem. E prazer em conhecê-los, né? Porque, na verdade, eu não conhecia os dois. Eu acho que o Marcos, assim, a cada semana ele estava fazendo, assim, uma enquete pós-aula. Ele falou assim, e o Coruja? Não quero. E eu fui trocando, então, essa é a sexta semana e o sexto conjunto de professores que muda. Provavelmente, semana que vem vou estar separado e na próxima não me vem mais. Mas fora isso... Você estava falando naquela hora do Titio Descartes, e daí eu ia te cortar, mas eu vi que o tempo estava urgindo. E, pelo que eu lembro do Titio Descartes, ele falou alguma coisa que você não pode se basear na tua razão ali, aquela, quando você quiser fazer aquela limpeza, você não pode se basear somente na razão ali, porque ela pode ter algumas coisas erradas. E daí você falou assim, alguns fundamentos. Quando você vai montar a geometria, o tio Euclides estava certo a vida inteira, tinha um tal de quinto postulado de Euclides que era assim: por um ponto fora de uma reta passam infinitas passa uma só reta paralela a ela. Então esse era o postulado. O postulado é aquele troço que é isso. A razão acha que é certo, não precisa provar. Você sabe melhor do que eu. É evidência. Exatamente. Você acha que aquilo ali está certo e mandou. Tempos depois provou-se que assim, para uma geometria isso é verdade, para o resto não. E daí começaram os teoremas. Então você tinha que usar a razão para você provar se aquilo ali estava certo ou não. É isso. É basicamente isso. O baguncei atual. Não, perfeito. Foi perfeito. É isso mesmo. É bem isso. Eu ia atrapalhar, eu estava assim, deixa eu falar, isso eu sei. Mas daí estava terminando, eu fiquei quieto. Maravilha, é isso mesmo. Vocês vão me aguentar em matemática, não? Vamos lá. Então tá lá, professor Carlos Coruja, professora Denise, professor Edivan aguentando o rapazinho. A professora Denise para colocar ordem na casa. O professor Edivan aqui que trabalhando no rádio. Bom, daí, tem uma aula, tabelas e figuras. Então assim, esse troço tem que ser meio devagar, porque senão eu passo a aula inteira em 15 minutos. Questões de função. A titia Paula colocou esse negócio aqui, é bacaninha. Questões de matemática financeira aqui tem um negócio bem bacaninha e proporção. Essas duas aqui, essa criatura aqui normalmente é primeiro ano do ensino médio e essas duas aqui fundamentalzinho. Beleza. Vamos brincar, vai. Questão 180, prova azul. Aliás, todo mundo termina a prova antes do que eu, né? Prova azul era para estar em 2011, agora os caras estão terminando. Prova azul, caderninho de 2011. Questão 180, ou seja, a última. Assim, e assim foi legal para ser a última. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. Aí, professor, que legal, tá ótimo, não serve para nada isso aqui. Eu adoro fazer isso aqui, depois eu me perco na coisa. O custo total para fabricar uma quantidade que... Então, sim, você que vai fazer prova de matemática, eu já falei isso 1 bilhão de vezes, mas como tem visita nova, eu vou fingir que eu sei fazer e vou ficar escrevendo. Anota essas coisas aqui. Eu não sei em relação à tua prova lá, mas assim, matemática tem uma pancada de formas. E daí assim, o cara bota um texto de 8 linhas, que você lê superficialmente, porque você acha que não vai dar tempo de fazer 45 questões naquele horário, depois você faz mais de português e mais a redação. Daí o cara lê rapidinho. Daí daqui a pouco ele vai fazer a forma e fala assim, nossa, isso aqui era o quê mesmo? Então eu já vou grifando ali, ele perdeu... Na filosofia, por isso que na filosofia eu estou sugerindo que ele faça leituras filosóficas. Na hora que ele pegar a leitura... Na prova, ele já tem os conceitos bem estabelecidos, bem elaborados. Por isso que eu ressalto novamente. Na filosofia tem que, na hora que lê, já conseguir extrair dali a interpretação coerente para poder responder. Aquela leitura, professora Denise, aquela leitura assim superficial, aquele cara que tem memória fotográfica, assim, que ele olha e tal, não adianta muito, né? Não, até guardei o que o professor Edivan falou da questão da palavra fortuna, né? Porque sendo professor de português... você já faz uma associação direta à questão... Exatamente, não. Você já faz uma questão fortuna em termos materiais. Nem sempre você vai buscar nessa outra questão. Daí a importância de ler. Isso sem falar nos verbos, né? O comando da questão, ela trabalha com verbos. Você sabe que, falando rapidinho nisso, daqui a pouco eu apanho deles. Terceiro ano, muitas vezes ia para aula do terceiro ano, geometria analítica e tal, e o pessoal acabava parando porque tinha lá questões e falava assim, esse ponto é equidistante do outro. Professor, equidistante? Matou a questão. É um negócio tão bobo para a gente, de repente assim, o cara não conseguia interpretar o que era equidistante para poder colocar isso algebricamente. Então, assim, a falta de leitura, às vezes, assassina. Vocabulário, né? Sim, sempre. A falta de vocabulário mesmo, é isso que dificulta ainda mais. Você precisa ver o que a gente tem corrigido de prova de matemática do Enem, até o pessoal escrevendo errado, mas vamos lá. Agora eu faço, tá? O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função, simbolizada por
CT. Tenta adivinhar por que é CT. Custo total. Adoro borrar essa telinha aqui. Devia ganhar por letra escrita. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q, a mesma quantidade, enquanto o faturamento dessa coisa é dado por uma outra função chamada de FT. Então essa coisa aqui é o faturamento. Caso eu me perca, o que é bem normal, já sei o que significa. Tá lá. O lucro total. Ai, professor, mais coisa. Ou você sai rabiscando, nós vamos falar. O lucro total é dado pela venda da quantidade Q de produtos e é dado por essa expressão, viva, alguma coisa matemática. Olha que bonitinho. Como é que você encontra o lucro? Aliás, essa expressão é a expressão mais tosca de todos os tempos, mas vamos lá. Como é que se encontra o lucro de uma venda? Você pega o preço de venda, que no caso aqui ele chamou do quê? De faturamento, está lá em algum lugar, está lá. E diminui do preço de custo. Você acredita que sem maldade nenhuma, antigamente não tinha isso. Eu vou voltar e vai falar assim, não tinha isso, mas assim, nos últimos vestibulares o cara está tendo que colocar no vestibular como é que você encontra o lucro de uma venda. Ele tem que colocar lá que é o preço de venda menos o preço de custo, senão na hora de montar a equação o aluno não consegue. Você chega assim, mas bicho, pensa aí, você comprou uma balinha por R$10, vendeu por 12, como é que você sabe qual é o lucro? O final menos o inicial, o preço de venda menos de custo. E hoje ele tem que montar a fórmula, senão o pessoal fica olhando isso. Dá uma certa... Mas vamos lá. Querido Ceres, está ali a formulazinha, eu vou colocar lá depois. Daí, colocar lá antes que eu apanhe da professora. Considerando-se as funções FT em relação à quantidade e CT em relação à quantidade, como faturamento e custo. Estava lá, já falou que era isso 1 milhão de vezes. Qual é a quantidade mínima? Quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo. Eu vou sacanear com vocês, aproveitando que vocês estão aí, hoje dançaram. Se chegarmos num acordo, está ótimo. Você vai vender alguma coisa. O que significa em dinheiro não ter prejuízo depois? Se vendeu e foi fazer a continha, o que significa em dinheiro não tive prejuízo na conta? Saldo positivo. Saldo positivo, né? É isso. Na pior das hipóteses, o quê? Zero. Zero. Na pior, se trabalhei um monte, vendi o negócio, não ganhei nada, mas pelo menos não perdi. É isso. Mataram a questão, acabou, tchau pra vocês, bom final de semana. Daí assim, por quê? O que ele falou lá na outra? LT, detesto isso. LT de que... O duro é ficar copiando a tela passada, mas pelo menos agora eu tenho um negocinho para apertar aqui. FT de que... Adoro o controlinho. Menos, só não tem memória. CT de que... Então assim, a criatura tem que montar uma funçãozinha para te dar o lucrinho dessa coisa. E daí ele coloca lá. Vamos substituir aqui, eu já ia fazer cacaca. Olha que amorzinho. O lucro dessa coisa é 5Q. O custo dessa coisa aqui é menos 2Q. Lembre-se de colocar entre parênteses, porque essa criatura aqui tem 2 termos. Então, o custo disso daqui. E olha o que vai sobrar aqui. A tua incógnita vai ser o faturamento. Então, primeiramente, você teria que montar uma equação para o faturamento. Como é que você monta a tua equaçãozinha, a tua função, na verdade? Ela fica isolada, né? Então, assim, só cuidado com uma coisa aqui. Isso seria menos 2Q. Então, ele passaria para o outro lado aqui como mais 2Q, ok? Isso aqui seria menos 12. Então, esse menos 12 passaria para o outro lado como mais 12. Vamos ver se era só isso. FT está lá. Não, eu coloquei FT no outro lugar, o orelhudo. Professor, aprenda a ler, professor. Olha que coisa... Viu, professora Denise, o que faz para o cara não saber ler? O único problema é que eu estou grudado na tela, só isso, ó. Então, assim, teu FT está aqui, ó. É mais fácil do que eu pensei. E é para você encontrar o lucro total. Daí, horas depois, agora tirando de lá, ia chegar na resposta jamais. Esse menos 2Q e menos 12. Para a próxima, fazendo os termos, eu vou ter assim, LT. De que o 5 menos 2 vai dar 3Q. Volta para cá. Isso. Menos 12. Bom, essa foi a parte chata da história. A parte fácil é aquilo que vocês falaram. Esse é o lucro. A quantidade mínima para não ter prejuízo, se é para não ter prejuízo, eu sei que esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Daí, vai sobrar essa terrível equaçãozinha. Isso maior ou igual a zero. Inequação no caso, né? Porque tem uma desigualdade. Passo 12 para lá, positivo. 3Q. 3, agora eu tiro. Eu já ia cortar isso daqui.
Você sabe que o professor Elton, nosso astrólogo de plantão aqui, ele sempre briga comigo quando eu faço porquice aqui. Olha que amor, se você pegar uma quantidade maior ou igual a 4, você não vai ter prejuízo. Bom, no mínimo, essa quantidade tem que ser o quê? Igual a 4. Então, vamos ver se ele funciona na base da dedada. Não, agora está acostumado com o controlinho já. Tá lá, olha que bonitinho. No mínimo, essa criatura tem que ser igual a 4. Caros senhores, sobreviveram à primeira questão? Não, a troca é o princípio básico, né? Porque eu até estranhei a hora que você passou o 12 e manteve o positivo, né? Não, eu simplesmente tinha colocado ele no membro errado na equação. Eu li o L como se fosse o F, isso que dá. Eu não fazia caligrafia. Aliás, esses dias eu briguei com a professora de português. Eu falei assim, tem que ter boa caligrafia. Eu falei, não, boa não. O prefixo caligrafia já vem do calós, já é boa. Então, boa grafia está errado. Então, assim, um dos dois. É bom de brigar com o professor. Não, li errado. Não, e se a gente tivesse aqui com vários alunos e eu falasse assim, não, na época, faz tempo, hein, professora? Era diferente a matemática assim? Não, acho que era diferente a que a senhora aprendeu. Eu li errado, só isso, ó. Beleza? Estava demorando isso, né? Isso é comum para o meu meio de campo. Vamos para lá, questão 179. Isso é bacaninha de brincar. Uma empresa de telefonia oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, KKK, você fica dando risada eternamente. O cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e mais 20 centavos por minuto excedente. Beleza. No plano Z, vou fazer em azul e vermelho para lembrar do Paraná Clube. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e depois mais 10 centavos para cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos e aí a parte linda, parece um monte de gráfico. Aí não adianta pedir meu auxílio. Não tem? Não. Então tá, vamos brincar aqui. Eu vou brincar com vocês. Toda vez que o teu gráfico é uma reta, só para lembrar, isso aqui é uma função do primeiro grau, do tipo AX mais B. E o A diferente de zero antes que meus amigos matemáticos me batam. Esse Azinho, esse coeficiente aqui, é chamado de coeficiente angular. Ele tem a ver com o crescimento da teu desenho, da retinha. Tá? Então, assim, se esse A for qualquer valor positivo, a reta é uma reta crescente. Se esse A, por exemplo, um exemplo disso só para... 2x mais 3. O cara que está na frente do x é positivo, o gráfico dessa coisa é crescente. Se esse A for negativo, o gráfico da tua retinha é decrescente. Por exemplo, sei lá, f de x igual a menos 5x mais 1. Este outro carinha que está aqui, esse cara é o coeficiente linear. Ele serve para dizer aonde que o gráfico corta o eixo y. Esse termo independente, esse termo que não tem letra, diz onde o gráfico corta o eixo y. Ou seja, esse teu, para lembrar do tio Descartes de novo, está ali o gráfico cartesiano inventado pelo titio e mais uma meia dúzia de picaretas. Ó. Mais ou menos. Mais ou menos. Daí, se essa coisa é positiva, eu já sabia que o gráfico era crescente e tem que cortar o eixo y no 3. Então isso aqui não seria o esboço, mas é um jeitinho para você entender o que acontece com a tua curva. O que mais? Agora eu pego e clico em cima da flechinha e pinto a flechinha e nunca mais eu consigo desligar esse troço. Esse menos significa que o gráfico era decrescente, eu já tinha falado para vocês, e vai cortar o y no 1. Então isso te dá uma ideia do gráfico. Problemas graves. Agora eu vou usar aquele monte de ferramenta lá. Cadê aquele mousezinho maravilhoso? Porque eu não consigo clicar aqui, vamos ver se eu consigo. Não, consegui fazer outra coisa. Aí nós vamos para o F5 lá. O que você quer fazer? Não vamos mais para o F5. Isso. Eu quero clicar aquela coisinha fofa que está aqui. Mexe não. Agora eu vou tentar. Vamos para frente mais um. Tá lá. Para cá. Outro. Eu quero conseguir uma telinha para mim. Totalmente grátis. Vamos ver se eu consigo. Cliquei. Mas ele não está funfando de novo. Vamos para F5, vai ficar sem telinha, meu. Um dia eu descubro. Eu ganhava uma tela grátis ali. Toda vez que você clica, ele abre assim toda bacaninha. Olha que coisa linda, já ficou uma em cima da outra. É melhor não mexer. Quando chega aí, você consegue lá não? Achar a minha linha grátis? Quando você aí embaixo, né? Não é na tela fechada, né, professor burro? Isso. Pessoas, isso significa o seguinte. O cara, quando tem reunião para ver como é que você usa o software, ele não vem. Entendeu? O pessoal está explicando, ele não vem. Ele fala assim, não, eu sei, eu domino e tal. Daí faz isso. Eba. Então vamos lá, novo slide. Obrigado. Então assim, povo, 15 dias depois, aí é o seguinte,
Existe uma funçãozinha chamada função constante, e isso aqui é uma picaretagem, tá? Que é o seguinte, você já sabe que na função no primeiro grau, o A tem que ser diferente de zero. Se o A for um valor igual a zero, esse termo aqui desaparece e ela não é mais função do primeiro grau. Volta para cá. Verde e vermelho agora para lembrar de mezzo calabresa, mezzo napolitana. Não. Daí, acontece uma picaretagem que quando o A é igual a zero, você tem uma coisa assim, por exemplo, f de x igual a 5, ou seja, qualquer valor que você coloque no lugar do x, o y vai ser sempre o mesmo. Imagine um outro exemplo. Calcula f de x igual a menos 2, ou seja, como não tem valor para você colocar na tua função, não existe variável, qualquer que seja o x que você coloque nessa formulazinha, o y vai sempre valer a mesma coisa. Isso não é uma função do primeiro grau, porque essa coisa aqui não tem x. Mas como o gráfico é uma reta, a criançada aprende junto. Eu vou fazer maldade com o Edivan agora. Você percebeu que eu estou bem quietinho aqui, né? Não vou fazer, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer bonzinho. Ó. Então assim, imagine o seguinte, se quando A é positivo, a tua reta é crescente. Se quando A é negativo, a tua reta é decrescente. Quando A vale zero, zero é um cara sem sinal. Eu não sei se de repente na filosofia, de vez em quando, o cara tenta falar sobre coisas assim, entende? Mas fala assim, e qual é o sinal do zero? Não, o zero não tem. Quem nasceu antes, aquelas coisinhas bonitinhas. Então assim, zero não tem sinal. Se não é nem positivo nem negativo, ele não é nem crescente e nem decrescente. Se não é nem crescente nem decrescente, adivinha o que acontece com o gráfico? É uma reta paralela ao eixo x, cortando aquela coisa na ordenada 5 no caso de cima e na ordenada menos 2 no caso da outra. Tá, e o Kiko? Agora voltamos com a programação normal. Depois de 15 dias... É porque é o seguinte, o que a criatura falou aqui no teu planinho em azul é uma coisa assim, a tua função seria um troço desse jeito. Valor fixo, 29,90, esse é o valor fixo, é o B daquela historinha, mais o quê? 0,20 centavos por minuto. Na verdade, a função não é exatamente isso, mas essa serve porque eu quero agora. Que mais? O teu plano Z, olha que bonitinho, valor fixo, vamos colocar uma outra função agora, porque normalmente quando você tem... Apaga o vermelho. Quando você tem mais de uma função, se usa outra cor. Então assim... Tem o g de x, valor fixo, 49,90. O que mais? Mais 10 centavos por. Esse por aqui em matemática, é vezes. 10 centavos vezes o número de minutos. Então, assim, essas são as duas funçõezinhas. Traduza isso. Professor, essa aqui é onde corta o y. Vai ter que cortar o y 29,90. E a outra? A outra vai ter que cortar o y no 49,90. Vamos ver se a gente consegue descartar algumas... já por essa picaretagem. Olha que bonitinho. Não sei se deu beriberi. Essa coisa está embaixo do 29,90, ela deveria cortar no 29,90, a outra está no 49. Então, aparentemente, se não tiver torto o gráfico, esse daqui já caiu fora, porque ele não começa no 29. O próximo, 49,29, tá beleza. O próximo, 49,29, tá beleza. Estou eliminando alguns aí. O resto está tudo igual, dancei. A minha chance de acerto era 20%, agora é 25%. Melhorou. Não está tudo ruim. Vamos para a segunda parte. Então assim, acabei de falar para vocês que a função constante é uma retinha paralela. Então assim, imagine o que acontece nessa função, a de 29, nos primeiros 200 minutos. O preço vai ser sempre o mesmo. Então a de 29 vai até o 200. A de 49 é o mesmo preço nos 300 minutos. Então vai com 49 até os 300. Então vamos colocar na cabeça. 29 vai até os 200, 49 vai até os 300. Vamos ver lá. Olha que bonitinho. 29 vai até os 200, 49 vai até os 300. É de cima, pode ser. 29 vai até os 200, 49 até os 200 também. Esquece. Essa coisa está fora, já eliminei essa aqui, a outra ali ainda está valendo. Vamos para mais uma. 29 vai até os 200, beleza. 49 vai até os 300, essa está bacana também. E aqui, 29 vai até os 200, na verdade passou. Então, agora já estou mais, já tenho mais chance de acertar. Vamos lá. Agora é o seguinte, povo. Vamos ver se eu consigo. Se eu colocar mais uma tela aqui, eu sei quase certeza que esse troço vai travar. Então eu vou comentar. Não, eu vou deixar na boa. Não vou nem tentar. Povo, só fazer um comentário. Imagine duas funções assim. F de x é igual a 2x e f de x é igual a 3x. Já explico o que eu estou tentando fazer.
Se as duas tiverem o coeficiente angular positiva, as duas são crescentes, estão indo para ciminha da esquerda para a direita. Como é que eu sei qual das duas tem uma maior inclinação, qual das duas está mais em pezinho? É fácil. Quanto maior for o coeficiente, mais alto a reta está. É fácil, só se pensa assim, ó, uma é 2x e a outra é 3x. Se você substituir pelo mesmo valor do x, se você colocar 1, uma vai valer 2, a imagem vai ser 2, e a outra vai valer 3. Então assim, como é que eu sei qual é a reta que está mais alta? Basta que esse valor aqui seja maior. Para que isso, meu Deus? Já explico. Qual é o maior dos dois? 0,20 ou 0,10? 0,20. Isso significa o quê? Que a reta que saiu do 29 lá, então está mais inclinada que a reta que saiu do 49. Que coisa fofa, né? Então agora, depois de 15 dias, já dei um chá de banco nos meus amigos aqui. Semana que vem mais um novo par de professores. Aqui aconteceu um acidente, povo. Quando chegou aqui, as duas retas acabaram ficando juntas. As duas têm a mesma inclinação, então isso aqui está errado. Se as duas estão juntas, ela tem que ter o mesmo número na frente do x. Eliminei mais uma. Agora olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos tentar entender essa coisinha fofa aqui. Então o que eu falei para vocês. A reta que sai do 29 está mais em pezinho do que a retinha que sai do 49. Por quê? Porque essa coisa aqui era 0,20x mais alguma coisa que eu não lembro. E essa daqui era 0,10. Se o valor que está na frente do x for menorzinho, a inclinação é menor. Se for maior, maior. Depois de 15 dias, resposta letra D. Daí, qual o pane? Beleza, isso aí. Que é ótimo, né? Maravilha. Descartes é fácil perto disso. Muito mais. Não, eu também acho, se eu fosse pessoal área também, professor Denise também, mas é mais tranquilo que aquela gramática que a gente tinha que decorar. Não. Matemática, para mim... Não, é grego? Não. Não, grego é fácil também. O grego e o latim ainda é melhor que a matemática. Tá certo, né? Você pegava não tem tudo, como. Né? Na época era obrigado a aprender todos os prefixos para ficar mais fácil. Desse tempo. Não é. Alguém passou para a senhora, alguém que estudou nesse tempo repassou para a senhora. Falou do latim, as palavras. Eu lembro um pouco disso também, mas vamos lá. Povo, então, ó, resposta letra D. Era essa coisa horrorosa aí mesmo. Beleza? Vamos para frente. Bom, se você sofrendo com aquele, vai ter mais um momento de sofrimento. Considere uma pessoa que decida investir em uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então tá lá, rentabilidade líquida, depois que você descontou tudo aquilo lá, você vai ter um cashzinho na mão, vai ganhar din-din. Não vai ter que pagar imposto suficiente para devolver coisa, tá? Então assim, ó, rentabilidade líquida, não paga mais imposto, é só isso. Imagine um primeiro investimento. Investimento A de 3% ao mês. Aí eu pulei uma coisa porque eu sou um péssimo leitor. Todos os 3 aqui vão ser aplicados durante 1 ano. 1 ano, tranquilo? Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. Investimento C, 18% ao semestre. Daí, as rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Ah, isso também é que legal. Parece a coisa mais boba do mundo, que nem estava falando naquela hora de bater uns negócios assim no meio do exercício que parece que não tem nada a ver, vamos colocar qualquer coisa. Mas quando se fala que você incide sobre o mês anterior, na verdade você está falando aqueles juros do cartão de crédito, juros compostos. Que o pessoal mais velhinho chama de juros sobre juros, mas quando você chama de juros sobre juros, eles querem brigar com a gente. Ó, o quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Cara, ele te deu um quadro com exponencial. Agora eu vou para lá, sobe da raiva. O cara te deu um quadro exponencial, ele está falando de juros, ele colocou 1,03 elevado a alguma coisa, 1,05. Mas que raio é isso? Vamos para lá. Posso fazer só uma ressalva? Deve. Assim, considerando nossa conversa, a interpretação. Tchau para vocês. Acho bem interessante o fato das questões da matemática, elas estarem associadas àquilo que é do repertório das pessoas. Veja você aí, a questão do investimento, porque eu sou de um tempo em que nem isso. Sempre eles estavam se relacionando, não era uma coisa que fazia parte do meu universo. Então, eu acho que nesse aspecto, né, considerando a questão, o que ele está pedindo, então você está falando de investimento, você está falando de um mundo adulto em que as pessoas têm uma quantidade X que pretende investir, qual é o melhor investimento? Você sabe, professor Denise, assim, a gente já conversou isso algumas vezes, a senhora não estava aí, mas
pelo tamanho do Brasil, pelos 9 milhões que vão fazer prova lá, então você vai pegar o cara que já fez uma faculdade, que vai tentar fazer uma outra coisa, e você vai pegar aquele cara que malmente terminou o ensino. E tem que ser alguma coisa mais aplicada. Tem que ser alguma coisa assim. Eu acho a matemática também destituída de aplicação, um troço horroroso, né? Calcule isso, faça isso, eu sou calcule. do tempo do cálculo. Se preocupe, a gente continua assim até hoje. Ah, é? Não mudou? Não mudou. Então, assim, o Enem é uma prova mais aplicada. Em matemática, pelo menos é. Você não ia fazer correr muita gente. Porque senão fica aquela pergunta, né? É como tanto na área do professor Edivan, no português. Professora, para que eu quero saber essa questão de sujeito, verbo transitivo? Escuto sempre. E as perguntas que são feitas para professor de matemática, né? Eu vivencio a ideia de que é pura teoria, né? E o desafio é mostrar aos alunos, então, que isso está na prática do dia a dia deles, né? No cotidiano, eles vivenciam a filosofia. Só sei que nada sei, eles que acham a resposta. E agora muito isso. Só para fechar, até retomando o que o Edivan falou, a inteligência ela consiste justamente nisso, em você ter um conhecimento, uma teoria, aplicar essa teoria na prática. Porque se você tem o conhecimento apenas na teoria e não traz para a prática, ele fica perdido. Porque eu acho que você até comentou algo sobre isso né, Edivan? A maioria dos alunos que terminam o ensino médio, infelizmente, vai ser isso. O cara que não for continuar numa faculdade de exatas, alguma coisa na área, o que aprendeu em matemática vai ser dissolvido. Sim. Tem um outro motivo, mas em breve a gente conta. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, aliás, isso aqui é legal porque assim, se você vai perguntar para qualquer pessoa que não conheça matemática, ele vai chegar em umas respostas aqui totalmente estranhas. Vamos ver se eu consigo apagar. Não, então deixa quieto. Então assim, se você pensa em um ano e você pensa no investimento assim, de 3% ao mês, você pensa que no ano tem 12 meses, dá 36%. Se você pensa no investimento anual de 36%, bom, também está 36% porque é um ano. E se você pensa em 18 ao semestre, bom, 18 ao semestre, vezes 2 semestres também dá 36%. Aquele cara que nunca estudou matemática vai dizer que é todo mundo igual. O cara vai dizer assim, os três são a mesma coisa e para ter o azar, olha que bonitinho, escolher qualquer um dos investimentos são iguais. E ferrou-se. Tem uma formulazinha de matemática que é assim, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Que raio é isso? O montante é o resultado da tua aplicação. Desculpa, Instituto Federal do Paraná, estou te riscando. Que é o seguinte, é o capital, que é o que você tinha, o que você aplicou, o que você pegou emprestado, e mais os juros. O que é os juros? É o que você paga pelo dinheiro, porque você emprestou o dinheiro ou o que eles te pagam pelo dinheiro quando você coloca no bancão. Então, você coloca um certo valor, vamos fazer imagina assim que tinha R$500, e o juro era de 30%, então eu vou multiplicar por 1,3. Já explico por quê. O que é esse 1,3? No final do mês você vai ter 100% mais 30%. Então, assim, no final do mês, você vai ter tudo isso daí, vamos ver se eu consigo apagar só esse T, multiplicado por ele mesmo uma vez. No final do segundo mês, você vai ter o resultado disso, multiplicado por 1,3. No final do terceiro mês, você vai ter o resultado disso multiplicado por 1,3. Então, na verdade, isso que é o tal do juros sobre juros, que são os juros compostos. Essa é a maldade da história. Aliás, e esses juros compostos, só para comentar, isso daqui são uma exponencial, né? Por isso que quando você deixa, você que está pagando em casa, aquilo que a professora Denise falou, você que está pagando em casa o mínimo do cartão, que eu nem sei mais quanto é, porque eu liberei do cartão. Não compro mais, acabou. Mas acho que era de 15% a 20%. E daí no mês que vem, por causa dos juros, se você está pagando a mesma coisa ou mais, você não vai se livrar nunca desse troço. Quite o cartão, queime aquele negócio lá, se você não tem capacidade para gerir, que nem eu. Então vamos lá, povo. O que acontece com essa coisa, então? Eu sei assim, só para você ter uma ideia do que acontece com esses cálculos, o cara que tem um juro de 3% ao mês, ele vai pegar o teu capital e vai multiplicar por 1,3. O que significa 1,3? De novo, os 100% mais os 3%, que na verdade fica 103% e que você faz aquilo ali. 1,3, como é o mês, elevado a 12. Agora olha que bonitinho. Por isso que essa criatura te deu isso. Essa tabelinha fofa. Quando você tem, olha aqui, cadê? 1,3 elevado a n. Quando esse n for 12, 1,3 elevado a 12, dá isso. 1,42 ou 1,426. O que significa 1,426? Significa o teu 100%
mais 42%. Lembra daqueles cálculos que a gente estava fazendo antes? O pior de tudo é que a gente estava com a câmera ali embora, a gente estava fazendo isso também. Ó. Então, assim, esse cara vai te dar 42% de juros. Daí, o cara que tem 36% ao ano, o 36% ao ano ele vai só ter os 36%. Aqui não tem nem cálculo para fazer. E aqui vem o trabalho escravo. O cara que tem 18% ao semestre, ele vai ter 1,18, que é 100% mais 18%, ao quadrado, que vai vir 2 vezes. E essa ele não deu na tabela. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer assim, 18 vezes 18. Essa coisa dá 324. Como vai ser 18%? Apareça 0 e apareça 0. Essa coisa no final... Bom, eu já fiz esse cálculo em casa. Na verdade tem que calcular... essa coisa vai ter que calcular 2 vezes. Eu tenho certeza, já fiz em casa, que esse troço vai dar 32,4%. Então olha que bonitinho. Se você fizer isso daqui 12 vezes, você vai ter... Na verdade dá mais que 32. Ai, professor vagabundo. Vamos lá, vai. Vamos fazer o cálculo direito, que depois eu escuto aquele monte de coelhadas. 1,18 vezes 1,18. 8 vezes 8, 64. Vocês não têm isso na matéria de vocês, né? 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Não. Daí, 118. E daí, como eu faço em cima do quadro desse jeito, a tendência é fazer tudo errado. 4, 8 e 2, 9, 10, 11, 11, 9. 9 vai 1. Olha que bonitinho. Nada como uma boa análise sintática. Exatamente. Estou começando a lembrar disso. Aqueles livros de capa dura assim, horrorosos de fazer. Né? Ó, daí, vai ser C vezes 1,3924. Ou seja, no final do ano você vai ter 39% de juros. Depois de 15 dias, eu aqui longe, eu fiz o cálculo, por incrível que pareça. Então, assim, primeiro caso... 42%, segundo caso 32% e esse aqui vai ter 39%. Qual é o melhor caso? O A. Vamos procurar lá então? Vamos para frente, quadro. Daí, B, escolher os investimentos A ou C, porque os dois têm 39% de rendimento. Mentira, a gente acabou de calcular. O C é verdade, mas o A tem mais. O A tinha 42%. C, escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior do que a do B e do C. Filha de uma mãe. A resposta era isso, ele nem colocou número, mas era isso, tá? Eu fiz os cálculos para provar, mas a resposta era essa. D, escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior do que 3,18. Cara, o cara que leu isso daqui, tava chupeta, né? Porque daí assim, ele não fez cálculo nenhum, ele olhou para o exercício lá, senhor, tá aqui ó, B é 36, aqui é 3, aqui é 18, B ganha. Esse não sabe nada da vida, não empresta dinheiro de ninguém. Daí, e o ultiminho lá, D, cadê? Vamos lá. E de herpes genital. Travou o quadro agora, só porque eu queria ir embora. Você toma cuidado, Edivan. Pedir dinheiro emprestado pro Coruja, Carlos, eu sou... Ele vai enrolar a gente. O C39 é maior que o 36 do A e do B. Mentira, o A era 42. Na verdade é o seguinte, só para fazer um comentário, assim, como ele falou no começo, como esse troço é juros sobre juros, então você vai ter aquela exponencial. Quanto maior for o número de parcelas que você pagar, mais fácil ele vai crescer. O cara que tinha mais parcelas era o A, por isso que ele nem colocou número ali, mas deveria ser calculado, tá? Beleza? Sobreviveram? Sim. Sobreviveram. A senhora vai passar a tarde aqui? Não, vou passar a tarde, fico aqui ainda. Então tá. Então eu e o Divan nos despedimos. Quem vem agora, sabe não? Tem o professor Marcos. Professor Marcos de Geografia. Isso. E o professor Gilmar de Inglês. O professor Next. Então tá. Em breve nos veremos. Eu venho pra cá pra dar tchau pra todo mundo. Até mais, povo. 5 minutinhos e o pessoal volta. Até. Tchau, tchau. Na verdade é 15. Eu não falo tchau, né? Eu não falo tchau. Não, então, eu fico. Até a próxima.